casamento? Por qual motivo as pessoas estão se casando? E quando a separação é legítima? E também por que existem divórcios? Essas perguntas que nós vamos responder baseado na palavra do Senhor. Se você gostou do tema, deixa o seu like aí. E se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. E vamos estudar a Bíblia? Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus começa a criar todas as coisas. Depois que Deus fez tudo, depois que Deus criou todas as coisas, o texto diz que viu Deus que tudo aquilo que ele havia feito era bom. E o Senhor vai então do barro ou do pó da terra e forma um boneco, assopra nele o seu espírito e a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. E aí o Senhor coloca o homem para administrar o Éden, para cuidar do Éden. Mas no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem ande só. Falhei uma adjuntora idônea para que esteja com ele. Deus viu que o homem tinha muitas ocupações, porém alguma coisa ainda estava faltando para completar a vida deste homem. E aí a Bíblia diz que faz cair um profundo sono em Adão, e o Senhor vai e tira uma das suas costelas, ou o seu lado, e forma Eva. E aí nós vemos que quando Deus traz Eva e mostra para Adão, ele diz no versículo 23 e 24: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Quando Deus tira uma parte de Adão para formar Eva, é o Senhor dizendo que o casamento é isso, ambos uma carne só. Ambos agora serão ligados a partir do casamento. Antes do casamento são duas carnes, mas quando eles se casam agora formam uma só carne. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. É melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, se tivermos uma palavra para definir o que é casamento, nós podemos dizer que casamento é ambos uma carne só. Essa é a resposta original para um casamento. O que é o casamento? Casamento é ser uma carne só. Então o casamento era duas pessoas diferentes e que agora vão se unir através do matrimônio e vão formar um só corpo. Então, diante disso, vamos responder a primeira pergunta: por qual motivo ou por que motivo as pessoas estão se casando hoje? Nós vemos que muitos jovens se casam porque acham que estão na idade certa. E é claro que o jovem que procura agradar a Deus e andar segundo os princípios bíblicos, o padrão bíblico de namoro, ele tem que entender que o namoro cristão é diferente do namoro do ímpio. Ou seja, o cristão tem a Bíblia como seu manual de fé e prática. O namoro cristão não é para satisfazer seus desejos da carne, e sim para conhecer uma pessoa aonde você vai passar o resto da tua vida com ela ou com ele. Diante disso, muitos jovens são pressionados pelos seus pais, pela igreja e também pelos seus familiares para casar quanto mais rápido possível. E aí muitos deles estão entrando no casamento despreparados. Eles não estão dispostos a ser uma só carne. Para que eles possam tomar a decisão de casar, eles precisam entender que casamento é uma responsabilidade. Não só uma responsabilidade diante das pessoas, mas uma grande responsabilidade diante de Deus. E o casamento na vida do cristão precisa ser levado muito a sério. E também nós podemos pontuar aqui que a igreja hoje muitas das vezes não tem se preocupado em ensinar os jovens ou a juventude o que é um casamento sadio, como ter ou quais são os passos ideais para ter um casamento abençoado. Por isso muitas das vezes jovens se casam e esses casamentos não duram, porque eles não receberam instruções da sua igreja, não receberam instrução dos seus pastores. E aí nós vemos um grande número de divórcios que cada dia mais aumenta no meio do povo que serve a Deus. E eu quero colocar aqui apenas 3 pontos principais que todo jovem precisa saber a respeito do casamento. São regras básicas que você precisa entender ou precisa saber antes de tomar essa grande decisão da tua vida. O primeiro ponto que as pessoas precisam entender é que o casamento é uma escola, onde você se matricula e você nunca pega diploma. E que para dar certo, os dois precisam ser humildes para aprender. O casamento tem tudo para dar errado, porque são pessoas muito diferentes. E o casamento ele não nasce pronto, ele se constrói. E homens e mulheres, como eu disse, são muito diferentes. No casamento precisa haver muita humildade para que eles possam aprender um com o outro.
Às vezes, no namoro, as pessoas dizem assim, não, essa pessoa aqui é ideal para mim, ela pensa do mesmo jeito que eu, ela gosta das mesmas coisas que eu, mas quando casa, muitas coisas são divergentes, muitas coisas são diferentes, algumas coisas mudam, e por isso, se não houver humildade para aprender, acaba por eles entrarem em conflito e eles acabar se separando. Por quê? Porque muitos querem fazer as suas próprias vontades e se esquecem que muitas das vezes você vai ter que ouvir o outro e às vezes até deixar de fazer algo que você gosta para agradar o outro, porque isso que é casamento. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11 e o versículo 14: não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Você precisa também ser humilde para pedir conselhos, tanto conselho para pessoas mais de idade, né, que tem uma experiência melhor, como também para os seus líderes espirituais, os pastores, obreiros que estão na frente do rebanho de Deus. Eles podem ter um conhecimento bíblico muito maior do que o que nós possuímos. E o casamento é tão importante e tão levado a sério que o próprio apóstolo Paulo dá instrução a Tito, no capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. E aí então ele dá instrução para que as mulheres aconselhem as outras, para que as mulheres ajudem elas no casamento, porque o casamento não nasce pronto, você precisa construir. Falando nisso, nós temos um vídeo aqui no canal, os 3 pilares ou as 3 colunas do casamento. Eu vou deixar lá na página final, aí você clica em cima e você vai ser direcionado para esse vídeo também, é muito importante na questão do casamento em si. E o segundo ponto principal que as pessoas precisam entender a respeito de casamento é que no casamento também tem que haver renúncia. É por isso que Adão disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Ele está dizendo que o homem agora, saindo da sua casa, ele vai formar uma nova família. Isso não quer dizer que o homem, tanto o homem quanto a mulher, precisa abandonar os seus pais, porque isso é antibíblico, é uma má interpretação do texto. Porque o Senhor disse: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Mas quando a Bíblia diz deixar o pai e a mãe, quer dizer, agora você vai instituir uma nova família. Agora você vai ter a responsabilidade, como o homem tem uma responsabilidade tanto espiritual como material sobre a sua família. E a mulher também tem uma grande responsabilidade de zelar tanto pelo seu esposo, como seus filhos, como também pela sua casa. E aí nós vemos que é preciso, para que isso aconteça, você ter um desligamento ou ser desligado do pai e da mãe. Como eu disse, não é abandonar o pai e a mãe. Você precisa sim cuidar deles, porém você agora tem uma família e esta família agora é tua responsabilidade. Isso também quer dizer que muitos hábitos que os filhos aprendem com o pai, consciente ou inconscientemente, durante aquele tempo que ele passa na casa do pai e da mãe, por exemplo, de ver o pai tratar a mãe de certa maneira, ou a mãe tratar o pai também, eles vão absorvendo algumas coisas. E muitas coisas que a pessoa aprende lá não vai funcionar no seu casamento. Nós conhecemos muitas pessoas que infelizmente têm aplicado o mesmo sistema do seu pai ou da sua mãe no seu casamento e está vendo que aquilo não dá certo, que não funciona, porque as pessoas são diferentes e acabam continuando com as velhas atitudes do pai e da mãe, ou até mesmo atitudes que deram errado para o pai e a mãe e a pessoa está seguindo o mesmo exemplo. É por isso que o casamento tem que haver renúncia. Tem hora que você vai ter que abrir mão. Quando você é jovem, você vive em prol de você mesmo. Mas nós temos que entender que a partir do momento que você assumiu uma responsabilidade de um casamento, agora você não anda sozinho. Como diz o próprio texto, os dois agora são uma carne só. Você tem uma responsabilidade. Ah, mas agora eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu vou onde eu quero. Não. A partir do casamento, isso já não te pertence mais. Você precisa entender que os dois são ambos uma carne só. Precisa haver uma renúncia, tanto de um lado como de outro. Existem, por exemplo, casamentos que cada um tem um Facebook e um não sabe a senha do outro. Existem casamentos que a mulher não sabe quanto o marido ganha. E são coisas pequenas, mas que destroem o relacionamento. Agora, não são dois, são uma carne só. Eles precisam se ligar, ou seja, o objetivo deles tem que ser o mesmo. Se um puxar de um lado, o outro puxar de outro, com certeza, este casamento não vai durar muito tempo. No casamento não existe meu ou seu. No casamento existe nosso. Então, se a mulher não está disposta a abrir mão de alguma coisa para agradar o seu marido, não case. Se o marido não está disposto em abrir mão de algumas coisas para agradar a sua mulher, também não case. Nós vemos que muitas das vezes o marido tem um celular, a mulher tem outro.
Em alguns casos, a mulher não sabe a senha do marido, o marido não sabe a senha da mulher. E alguns vão dizer, não, pastor, mas eu tenho que ter privacidade. Se você quer ter privacidade, não case. Porque quando você casa, você tem que entender que vocês formam um só corpo. O que é seu é dela, e o que é dela é seu. E o terceiro ponto que nós precisamos entender sobre casamento é que todo casamento precisa de perdão. Como o casamento é uma construção, é possível que as pessoas falhem ou errem muito até acertar. E é diante disso que nós precisamos estar dispostos a perdoar, porque vocês vão construir uma família juntos. São hábitos que vocês vão tirar, são costumes que quem sabe não agrada um e não agrada o outro, então vai sendo tirado com o passar do tempo. Existem pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que guardam uma mágoa no coração, às vezes uma ofensa, às vezes algo que o esposo fez ou que a esposa fez e leva o resto da vida. A Bíblia diz que esses sentimentos, a mágoa, ela nos aprisiona e causa até doenças no nosso corpo. Então é preciso saber e aprender a liberar o perdão. Casamento é vitalício. Você pode escolher a pessoa com quem você vai casar. Agora, depois que casou, não tem como escolher mais. Aquilo que uniu Deus, não separe o homem. O casamento é tão importante que Paulo também diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha a importância que Deus dá ao casamento, porque o casamento não é só uma instituição diante dos homens, também é uma instituição diante de Deus, ou seja, é um projeto de Deus. Antes de Deus construir ou instituir a igreja, ele instituiu a família. Então, nesse processo ou projeto que é o casamento, é necessário ter o perdão. Certo dia perguntaram para Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão por dia? 70 vezes? Ele disse não, mas 70 vezes 7. O perdão não pode faltar em um casamento. O casamento também é monogâmico. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, não deixar a sua mulher, não as suas mulheres. Falando nisso, também temos aqui no canal um vídeo sobre poligamia na Bíblia. Poligamia é o casamento de um homem com duas mulheres, ou vice-versa. Também é um vídeo muito importante, eu vou deixar na tela final. Então, respondendo essas perguntas, o casamento é ambos uma só carne. Por que as pessoas estão casando? Por qual motivo as pessoas estão se casando? Alguns, muitas vezes, por uma pressão do pai, ou muitas das vezes da mãe, ou até mesmo da família, ou até mesmo da igreja. E por que existem tantos divórcios? Quem sabe por uma grande negligência da igreja, porque hoje eu tenho visto que está faltando ensinos nas igrejas, está faltando ensinar os jovens o que é casamento e como é o casamento, e também, não só os jovens, mas ensinar também aquelas pessoas casadas a terem atitudes ou hábitos saudáveis. Infelizmente, nós temos visto pessoas que servem a Deus, mas que as atitudes dele não condizem com a palavra de Deus. E esses casamentos geralmente não duram. Então a igreja precisa voltar a estudar a Bíblia. A igreja precisa voltar a aplicar-se ao conhecimento bíblico. Jesus disse, erra o homem por não conhecer as Escrituras. E terceiro, quando a separação é legítima. A Bíblia só dá respaldo ao divórcio quando há um adultério. Ou também quando a vida de um dos cônjuges está correndo risco. Ou quando há, por exemplo, agressão física. Porque quando há agressão física, isso quer dizer que o respeito, o amor já não existe mais. Então não tem o porquê, não tem motivos de essas pessoas continuarem casadas. Isso é diante da palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e se te abençoou, deixa o seu comentário aí. Se você concorda ou se você não concorda, deixa teu comentário, não esquece de deixar teu like e também compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.